Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Que bom ter você aqui junto com a gente. Hoje no programa Em Destaque a gente recebe o jornalista Fábio Botassin. Ele é o mais novo contratado da Rede Sim de Comunicação, assume o programa Microfone Aberto da Rádio Massa e também o portal Sim Notícias. Vamos falar um pouco também sobre os desafios do jornalismo em tempos atuais e também, além disso, a integração das mídias como um grande desafio, para o mundo moderno. Bom, quem está com a gente é o Fábio Botassin. Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Fabiano. Muito agradecido. Prazer nosso te receber. Primeiro, as boas-vindas. Seja bem-vindo à Rede Sim de Comunicação. Prazer ter você aqui com a gente, o nosso time de jornalistas, nosso time da comunicação. Fábio assume, como a gente disse na abertura, o Microfone Aberto, que é um programa matinal da Rádio Massa FM, traz as notícias, as primeiras notícias do dia, também repercute alguns assuntos. E também assume como o nosso editor, chefe do Sim Notícias, que é o nosso portal de notícias aqui da Rede Sim. Fábio, eu quero perguntar um pouco para você qual a sua expectativa para esse momento, como que você, chega aqui com a gente para esse novo desafio também, né? Frio na barriga, Fabiano? Não tem como negar que dá aquele nervoso, porque você tem a expectativa de querer apresentar um bom resultado, você tem uma equipe também para interagir com você e você conhecer essa equipe, e também conhecer quem é esse ouvinte que estará com a gente na massa, trazer para ele uma relevância do dia dele, inicialmente, inclusive, do dia, Sim. Que a proposta é já começar o dia com informação, também através da linguagem da internet, do Sim Notícias, trazer essa relevância tão necessária e urgente, porque o mundo com informação, ele é mais dinâmico, as pessoas tomam melhores decisões e quando isso consegue ser abarcado de uma maneira mais instantânea, com credibilidade, faz a diferença. Sem dúvida alguma, Fábio. Agora, é um grande desafio. Você fala até sobre a questão da linguagem, O rádio tem uma linguagem muito específica, ele é muito rápido também, assim como a internet, que é ainda mais veloz, porque aconteceu também, você tem a notícia ali muito rapidamente. Eu acho que essa velocidade é algo que a gente tem tentado trabalhar cada vez mais no jornalismo, Fábio? E isso é do tempo, é contemporâneo, como se fala, Porque se você pensar um tempo há duas décadas atrás, Sim. E olha que é pouco ainda, a rotina era outra, o modo de chegar à informação também era completamente diferente, com outro tempo. Sim. Agora é instantâneo, quando acontece, por exemplo, eu estou conversando com você, mas o nosso telespectador vai poder ver, por exemplo, imagens na internet, Antes era só na televisão, então Sim. A gente está permeado de outras possibilidades. E a velocidade, ela exige, inclusive, muita correção. Ela não pode ser uma arma para você esconder o erro. Sim. Então é importante que isso fique junto, um casamento de apuração, mas com essa velocidade necessária. Porque, por exemplo, se você pegar uma dinâmica de trânsito, se eu demorar muito a falar sobre um acidente na rádio, é o tempo que aquele ouvinte demorou a tomar a decisão dele de pegar ou não determinado caminho. Sim. Já passou o time. E aí ele fica com o tempo dele comprometido, nesse exemplo, e isso poderia ser levado para tantas outras áreas. Com certeza. Agora, aqui na Rede Sim a gente tem exatamente esse desafio de integrar realmente os veículos, A Rádio Massa FM, nós temos a Viva também, que é uma rádio gospel, da rede, fora as outras rádios nos outros municípios do estado, temos a Musical lá em São Mateus, outras rádios também, Rádio Massa espalhada também por outras praças do estado. Temos a Record News, a TV Sim, o Sim Notícias, que é o nosso portal, que você vai estar também à frente, além da revista Sim. Enfim, são vários veículos ao mesmo tempo e eu acho que a integração dos veículos também é um desafio, A empresa sempre coloca isso como um desafio e eu acho que isso é algo que a gente busca também, Fábio? É buscar, integrar cada vez mais uma redação mais multimídia, vamos dizer assim, Essa engrenagem, Fabiano, igual você acabou descrevendo, ela é tão importante, mas às vezes não tão percebida nesse sentido, claro. Porque a informação da revista ou das revistas integrada com a rádio, que converge para uma internet, que está num aparelho, mas também está no celular, isso vai trazendo a maneira com que também o anunciante se relaciona com o seu público. Então você está munido de informação, mas está trazendo a credibilidade para um anúncio ser vinculado, e não só de um jeitinho.
todos os jeitos agora eles devem estar na mesa, colocados como opções, até porque as pessoas são múltiplas também nos seus tempos, no seu consumo. As pessoas agora consomem dentro do transporte coletivo, por exemplo, porque estão com celular. Antes isso ficava restrito a, por exemplo, um dia de semana que eu vou ao comércio. Não, o comércio ele está lá com certeza e tem esse papel fundamental de atração de público, mas ele também, por exemplo, está na palma da mão, como as informações da Rede Sim também estão. E isso, né? Isso que você falou de estar na palma da mão, tem essa questão da integração também com as redes sociais, que elas vêm também para ajudar muito a gente também, talvez a ficar ainda mais próximo do nosso ouvinte, do nosso telespectador, da nossa audiência, né? Sim, e esse modelo de rede social, ele acabou se tornando tão atrativo, mas também tão lucrativo, por causa dessa interação instantânea, porque são marcas falando com você, são conteúdos voltados com uma linguagem para você. Sim. Se a gente trazer a relevância, por exemplo, né, de algumas, como o Twitter, ele tem uma linguagem que não se reproduz no Instagram. O Instagram tem uma linguagem que não se reproduz só no Facebook. Exato. Então, por exemplo, se a gente pensar nessas, né, que tem grandes atores que também levam determinada linguagem para o WhatsApp, né, que é quando cai, por exemplo, né, isso acontecendo algumas vezes, tivemos a relevância que tem prejuízo financeiro, claro. A gente entende que rede social é negócio, é comunicação, então integrados trazem a relevância de um conteúdo, inclusive feitos para capixabas, como a Rede Sim também faz, de norte a sul, né? É isso aí. Fábio, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos conversar um pouquinho mais, vamos falar um pouco da trajetória profissional do Fábio, né? Contar um pouquinho dessa história para quem ainda não conhece. Fábio é o nosso novo contratado da Rede Sim, como a gente disse no início da entrevista, assumindo, né, o nosso portal Sim Notícias e também o microfone aberto na rádio Massa FM. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque o jornalista Fábio Botassin, o mais novo contratado da Rede Sim de Comunicação. Fábio assume, como a gente disse no bloco anterior, o microfone aberto, o programa Microfone Aberto da Rádio Massa FM, de segunda a sexta às 6 da manhã. Às 6 da manhã, de 6 às 8, é isso? 6 às 8. 6 às 8, trazendo as primeiras notícias do dia, repercutir também os principais assuntos do Brasil e do mundo. E também estará com a frente do nosso portal Sim Notícias, né? O nosso portal de notícias aqui da Rede Sim. Fábio, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória. Você é jovem, mas também já tem uma longa trajetória no jornalismo, né, Fábio? Agradeço pelo jovem, né? Porque cabelos brancos não me faltam, como fica nítido para o nosso telespectador. Mas eu vou fazer 40 anos agora, né, em 2022. Tenho uma trajetória já de 15 anos, né? Se contar ainda com os períodos iniciais, perto da faculdade, sim, dá para somar uns 17 aí. Mas é uma trajetória que foi muito ligada realmente a esse momento de interação com o ouvinte, né? Com o ouvinte e com o internauta. Consegui trazer, através, né, de oportunidades, a linguagem da internet, quando ainda ela era, né, de um outro formato, como a gente até falou anteriormente, né? Antes dessa dinamização intensa. Também conseguia trazer, né, para a minha experiência essa conversa com o ouvinte que veio de um formato AM, passou para um FM, entrou na internet, mas também tem câmera em estúdio. Então, o aprendizado veio junto com essa evolução. Sim. Hoje, o jovem jornalista, né, quando ele chega num banco de faculdade ou quando ele tem essa oportunidade, ele já vai ver como que tem consequências, né, desses meios. Sim. Em nosso caso, eu e você tivemos oportunidades de ver muito disso acontecer. Verdade. Na prática. Essa mudança, né, do formato e essas coisas acontecendo tudo junto, né? E ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu me lembro na faculdade ainda, né, aprendendo televisão, usando as fitinhas, né, aquelas mini DV, né? Ainda lá atrás, antes um pouquinho ainda, e tal, pegamos até o finalzinho da VHS, aquela evolução. Ou seja, hoje você fala mais isso, você usa os cartõezinhos de memória. Isso já é uma realidade que não é nada de novidade, né? É uma realidade já posta, né? Eu não queria falar, mas eu vou falar, porque agora eu estou em casa, né? Por favor. Eu fiz aula de datilografia. Olha só. A aula de datilografia, naquele momento, ainda repercutia bastante para você ter dinamismo com o computador. Sim. Digitar rapidamente, né, de uma maneira que você olha e digita, mas a evolução foi tanta que a gente percebe que já ficou um tempo isso para trás, porque as pessoas ganharam dinamismo já com o teclado, e isso só para esse exemplo. Fábio, se a gente for pensar que os desafios do nosso tempo moderno, né, dos dias atuais, a gente está vivendo um momento com muitas fake news, né?
Acho que o grande desafio do jornalismo é esse, né? De desmentir as fake news, tentar levar essa verdade para o nosso público. Mas, na sua opinião, além da questão das fake news, qual é o grande desafio que a gente enfrenta hoje no jornalismo, hein? A nível de estado, do país, do mundo? Esse debate da fake news, ele já existia, né, em determinados pontos ali importantes, muito na área da discussão política. Mas, Fabiano, quando veio a pandemia, a gente percebeu o efeito mais dramático disso. Sim. E você falou da trajetória, então, na minha trajetória recente, nesses últimos 2 anos, enfrentei a pandemia fazendo transmissões da minha casa, para uma rádio de notícias também. E isso impunha a apuração ser, como a gente até falou mais cedo, rápida, precisa, mas para desmentir coisas que inocentemente colocam sim vidas em risco. Sim. A escolha, por exemplo, de um medicamento ou a automedicação, né, que tem consequências dramáticas, além, inclusive, de trazer respaldo científico para que as pessoas tenham acesso na palma da mão, como no celular. Então, a dinâmica do jornalismo hoje não pode ignorar isso, porque a consequência para a sociedade é muito danosa. E jornalismo e sociedade, eles estão unidos. São unidos. Não podemos também, inclusive, com leituras distorcidas, achar que são dissociados, uma coisa quer influenciar na outra, não. Eles caminham juntos porque existem códigos de ética, inclusive, como a Rede Sim tem a dela, o dele, né, para trazer a correção necessária e, claro, preservar vidas. Exatamente, né? Eu acho que essa reflexão, em especial durante a pandemia, foi muito forte, né? Como, assim, eu não me lembro de outro momento de ter recebido tanta informação falsa, né? E a gente se sentindo aquele dever, né? Como jornalista, da nossa profissão mesmo, de, poxa, não dá, a gente precisa levar essa notícia e corrigir essa informação. As pessoas, tem gente acreditando nisso. Isso, como você falou, pode levar à morte de tanta gente, como a gente viu acontecendo na pandemia. Sim, e você usou uma palavra muito correta. A correção. A correção. Porque veículos de comunicação, porque tratam com volumes muito grandes de informações, erram também. Claro. Porque são processos longos, as pessoas talvez por trás não tenham essa noção, mas são processos longos para essa notícia ser apurada e levada a público. Mas as correções estão ali para serem feitas e faladas e ditas que são correções. Ao contrário de quem espalha, por exemplo, uma notícia falsa. Que não corrige, né? E nunca vai mostrar a cara. Nunca. Nunca vai dizer, eu errei aqui, e você tem que pensar que aquilo estava errado, não. O erro, inclusive, ele se espalha muito mais rápido que uma notícia certa. Sempre, né? Isso é realmente lamentável. Olha, o tempo está chegando ao fim. Se deixasse, a gente ficaria aqui umas 2, 3 horas conversando, Fábio. Voltamos em outra oportunidade, então. Já está feito o convite, viu, para voltar, porque jornalista sempre tem muito assunto para a gente conversar, com certeza. Fábio, ó, foi um prazer te receber no programa. Mais uma vez, te dar as boas-vindas em nome de toda a Rede Sim, toda a equipe, né, do jornalismo. Dizer que a gente conta muito com você para poder, sem dúvida alguma, somar o nosso time e, enfim, levar cada vez mais informação para os nossos ouvintes, telespectadores, para o nosso público. Viu? Obrigado. Eu que agradeço, conto com você, com seus telespectadores do Em Destaque para acompanharem Rede Massa e simnoticias.com.br. Obrigado, Fábio. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Fábio, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com o jornalista Fábio Botassin, é só acessar o nosso site simnoticias.com.br. Um grande abraço para você. A gente se vê a qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau. Até lá.